Bom dia, eu sou Gabriel e esse é o Se Liga na História. Para você que não sabe o que é o Se Liga na História, ele é um programa que passa quase todos os sábados de 10 até 10h30 aqui na rádio. Nele nós lemos várias obras literárias famosas e interessantes. E também no começo de cada livro nós lemos como a história foi criada, ou então como o criador teve a ideia de criá-la. Bem, hoje estamos continuando a Revolução dos Bichos. Então, caso você queira ver os últimos Se Liga na História e os últimos episódios da Revolução dos Bichos, é só você ir lá no canal do YouTube da Rádio Velos e em playlists e nos Liga na História. E também, aqui, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que compareceram na live no sábado, dia 11. Sério, isso ajuda demais. A live foi muito legal e eu recomendo para vocês que ainda não assistiram, irem lá assistir. É só você ir lá no canal da Rádio Velos, tá tudo lá. Então, agora, dito isso, se liga na história. A Revolução dos Bichos. Parte 7. Enquanto isso, por intermédio de Whymper, Napoleão envolvera-se em negociações complicadíssimas com Frederick e Pilkington. As pilhas de madeira ainda não estavam vendidas. Dentre os dois, Frederick era o mais ansioso por colocar-lhes a mão. Mas não oferecia um preço razoável. Ao mesmo tempo, circulavam renovados boatos de que Frederick e seus homens estavam planejando atacar a Granja dos Bichos e destruir o moinho de vento, cuja construção lhe causara enorme ciúme. Sabia-se de que Bola de Neve ainda estava oculto na Granja Pinchfield. Em meio ao verão, correu entre os animais a notícia alarmante de que 3 galinhas se haviam apresentado, confessando que, instigadas por Bola de Neve, haviam conspirado para assassinar Napoleão. Foram executadas imediatamente, e se tomaram novas medidas para a segurança de Napoleão. 4 cachorros passaram a montar a guarda junto à sua cama durante a noite, um em cada canto, e um jovem porco, de nome Rosito, recebeu a tarefa de provar a comida para evitar de que ela fosse envenenada. Mais ou menos por essa época, foi anunciado de que Napoleão acertara a vender pilhas de madeira ao Sr. Pilkington. Ia assinar também um acordo regular para a troca de certos produtos entre a Granja dos Bichos e Foxwood. As relações entre Napoleão e Pilkington, embora mantidas por intermédio de Whymper, eram agora quase amistosas. Os bichos não confiavam em Pilkington, ser humano que era, mas preferiam-no a Frederick, a quem tanto temiam quanto odiavam. Com o passar do verão, e estando o moinho de vento perto da conclusão, os boatos de iminente e traiçoeiro ataque tornavam-se cada vez mais fortes. Frederick dizia-se tensionava trazer contra eles 20 homens armados de espingardas, e já subornara o magistrado e a polícia, de forma que, se conseguissem colocar a mão nas escrituras de propriedade da Granja dos Bichos, não surgisse problema algum. Além disso, filtravam-se de Pinchfield terríveis histórias a respeito das barbaridades a que Frederick submetia seus animais. Havia chicoteado um cavalo velho até liquidá-lo, matava vacas de fome, assassinara um cachorro jogando-o numa fornalha, divertia-se à noite assistindo brigas de galo, em cujas esporas colocava pedaços de lâmina de barbear. O sangue dos animais fervia de ódio quando ouviu contar o que se fazia contra os seus camaradas, e, às vezes,
Alguns pediam que lhes fosse permitido sair para atacar Piltfield e expulsar os humanos e libertar os bichos. Porém, Garganta aconselhava-os a evitar essas atitudes violentas e a confiar nas estratégias do camarada Napoleão. No obstante, crescia o sentimento de ódio em relação a Frederick. Certo domingo de manhã, Napoleão apareceu no celeiro e declarou que jamais, em tempo algum, admitiria vender as pilhas de madeira a Frederick. Considerava abaixo de sua dignidade. Disse fazer negócios com patifes daquela espécie. Os pombos que continuavam a espalhar as mensagens da revolução foram proibidos de pôr os pés em qualquer ponto de Foxwood e receberam a ordem de modificar seu slogan de Morte à Humanidade para Morte a Frederick. Entre mentes, no fim do verão, foi revelada outras das maquinações de Bola de Neve. A lavoura de trigo estava cheia de joio e descobriu-se de que Bola de Neve havia misturado as sementes de joio com as de trigo. Um ganso que tomara parte no feito confessou sua culpa à Garganta e suicidou-se, comendo frutinhas de erva moura. Os animais ficaram sabendo também que Bola de Neve jamais havia recebido, como pensavam muitos até então, a comenda de herói animal primeira classe. Era apenas uma lenda, criada há algum tempo depois da Batalha do Estábulo, pelo próprio Bola de Neve. Muito ao contrário. Em vez de condecorado, ele foi repreendido por demonstrar a covardia durante a batalha. Novamente, alguns bichos ouviram isso com perplexidade, mas Garganta conseguiu convencê-los de que foram um lapso de suas memórias. No outono, após um tremendo e exaustivo esforço, pois a colheita se fizera ao mesmo tempo, o moinho de vento estava concluído. Estava ainda instalar a maquinária, e o Aimper andava tratando das compras, mas a estrutura já estava pronta. Contra todas as dificuldades, a despeito da inexperiência, dos implementos primitivos, da falta de sorte e da perfídia de Bola de Neve, a obra estava concluída no exato dia marcado. Cansados, mas orgulhosos, os bichos deram voltas e mais voltas em torno de sua obra-prima, que lhe parecia ainda mais linda do que a primeira vez. Além disso, as paredes tinham agora o dobro da espessura. Exceto explosivos, nada poderia colocá-las para baixo. E ao pensarem nas modificações que suas vidas sofreriam quando as pás estivessem girando e os dínamos em ação, ao pensarem em tudo isso, o cansaço os abandonava, e eles saltavam ao redor do moinho de vento, dando gritos de alegria. Napoleão em pessoa, acompanhado com seus cachorros e do seu garnizé, veio inspecionar o trabalho concluído. Congratulou-se com os animais pelo feito e anunciou que o moinho de vento se chamaria Moinho Napoleão. 2 dias mais tarde, os animais foram convidados para a reunião especial no celeiro e ficaram abobados de surpresa quando Napoleão comunicou ter vendido a madeira a Frederick. No dia seguinte, os caminhões de Frederick chegariam para o carregamento. Durante todo o período de aparente amizade com Pilkington, Napoleão na realidade negociara um acordo secreto com Frederick. Os pombos receberam a ordem de não pousar mais na granja Piltfield e mudar o slogan de Morte a Frederick para Morte a Pilkington.
Ao mesmo tempo, Napoleão assegurou a todos que as histórias sobre o iminente ataque contra a Granja dos Bichos eram inteiramente falsas, e que os boatos a respeito da crueldade de Frederick para com os animais eram muito exagerados. Todos esses boatos eram provavelmente coisa de Bola de Neve e seus agentes. Parecia agora que Bola de Neve, na realidade, não estava escondido na Granja Pintfield. Aliás, nunca estivera lá em toda a sua vida. Vivia, e cercado de muito luxo, sabia agora, em Foxwood, sendo, além do mais, pensionista de Pilkington há muitos anos. Os porcos estavam quase em êxtase à esperteza de Napoleão. Fingindo ser amigo de Pilkington, obrigara Frederick a aumentar seu preço em 12 libras. Porém, a qualidade superior da mente de Napoleão, dizia a garganta, estava no fato de não confiar em ninguém, nem mesmo em Frederick. Este quisera pagar a madeira com uma coisa chamada cheque, que era, ao que diziam, um pedaço de papel com uma promessa de pagamento escrita. Mas Napoleão era vivo demais para isso. Exigiu o pagamento em notas autênticas de 5 libras, que deveriam ser entregues antes da retirada de madeira. Frederick já pagara, e a soma era suficiente para comprar a maquinária no moinho de vento. A madeira fora retirada com grande rapidez. Quando todo o carregamento estava bem longe, houve outra reunião especial, no celeiro, para os bichos examinarem as notas de Frederick. Sorrindo beatificamente e usando suas condecorações, Napoleão recostara-se numa cama de palha, com dinheiro ao seu lado, cuidadosamente empilhando numa travessa da cozinha da casa grande. Os animais passavam lentamente em fila, e cada um olhava o tempo que quisesse. Sansão espichou o focinho para tirar as notas, e as delicadas coisinhas agitaram-se e farfalharam-se com sua respiração. Três dias mais tarde, houve Deus nos acuda. O Imper, branco como cera, chegou afobado com sua bicicleta, deixou-a caída no chão e correu para dentro da casa. Daí, a momentos, ouviu-se um pavoroso rugido de raiva vindo do apartamento de Napoleão. A notícia do que sucedera espalhou-se pela granja com a rapidez de um raio. As notas eram falsas. Frederick levara as madeiras de graça. Napoleão imediatamente chamou os animais e, com um vozeirão de arrepiar, proclamou a sentença de morte contra Frederick. Ao ser capturado, disse, Frederick seria queimado vivo. Ao mesmo tempo, avisou, depois daquela insídia, que deveriam esperar pelo pior. Frederick e seus homens podiam desencadear a qualquer momento o tão falado ataque. Foram colocadas sentinelas em todos os caminhos que conduziam à granja. Além disso, 4 pombos foram mandados a Foxwood, com uma mensagem conciliadora que levava às esperanças de restabelecer as boas relações com Pilkington. Logo na manhã seguinte, sobreveio o ataque. Os animais estavam fazendo a refeição matinal, quando as sentinelas chegaram correndo com a notícia de que Frederick e seus seguidores já haviam atravessado a porteira das 5 barras. Corajosamente, os bichos saíram ao seu encontro, mas desta vez não obtiveram uma vitória fácil. Nem um pouco fácil como a batalha do estábulo. Eram 15 homens, com meia dúzia de espingardas, e abriram fogo, que tão logo chegaram a 50 metros.
Os animais não puderam fazer frente à saraivada de balas. E, a despeito dos esforços de Napoleão e Sansão para fazê-los voltar à luta, retrocederam. Muitos já estavam feridos. Refugiaram-se no casário da granja e ficaram olhando prudentemente pelos buracos. Toda a pastagem, inclusive um moinho de vento, caíra nas mãos do inimigo. Até Napoleão estava perplexo. Caminhava de um lado para o outro, sem proferir palavra, com o rabo rígido e contraído. Olhares ansiosos eram lançados na direção de Foxwood. Se Pilkington e seus homens ajudassem, ainda poderiam ganhar a parada. Porém, nesse momento, voltaram os 4 pombos, enviados no dia anterior, e um deles trazendo um pedaço de papel, da parte de Pilkington, com palavras escritos a lápis: bem feito. Enquanto isso, Frederick e seus homens se haviam detido junto ao moinho de vento. Os animais continuavam observando e viram surgir um pé de cabra e um malho. Correu um murmúrio de aflição. Iam botar abaixo o moinho de vento. Impossível! Exclamou Napoleão. As paredes são grossas demais para isso. Nem em uma semana conseguirão. Coragem, camaradas! Benjamin, porém, observava atentamente a atividade dos homens. Lentamente, com ar de quem se diverte. Meneou o focinho. Exatamente o que eu supunha, disse ele. Vocês não veem o que eles estão fazendo? Daqui a pouco vão colocar explosivos naquele buraco. Aterrorizados, os bichos esperaram. Era impossível abandonar a proteção das casas. Daí a pouco, os homens saíram correndo em todas as direções. Ouviu-se logo após um estrondo ensurdecedor. Os pombos revoltearam entre o ar, nos animais todos, exceto Napoleão. Jogaram-se ao chão. Quando levantaram outra vez, havia uma gigantesca nuvem preta no lugar do moinho. Aos poucos, a brisa dissolveu. O moinho de vento havia completamente desaparecido. Aquilo devolveu a coragem aos animais. O medo e o desânimo que sentiam foram engolfados pelo tremendo ódio que os dominou ante aquela vilania inominável. Um brado de vingança subiu nos ares. Sem esperar ordens, reuniram-se e, com um só corpo, lançaram-se contra o inimigo. Desta vez, não fugiram as balas cruéis que caíam sobre eles. Eram saraivadas. Foi uma batalha horrível, selvagem. Os homens atiraram várias vezes, e quando os animais os alcançaram, foi aquela pancadaria, em todas as direções, com porretes e tacões de bota. Morreram uma vaca, 3 ovelhas e 2 gansos, e quase todo mundo ficou ferido. Até Napoleão, que dirigia as operações da retaguarda, teve a ponta do rabicho arrancada por um barim. Mas, aos homens, não tocou melhor sorte. 3 tiveram as cabeças quebradas por golpes de Sansão. Outro, a barriga furada por um chifre de uma vaca. Outro, viu suas calças quase arrancadas por Lulu e Ferrabaça. E quando os 9 cachorros da retaguarda pessoal de Napoleão
que este mandara fazer um movimento por trás da sebe apareceram, de repente, no flanco dos humanos, latindo furiosamente. O pânico dominou. Perceberam o perigo de serem cercados. Frederick gritou aos seus homens que se retirassem, enquanto haviam passagem. E em seguida, o inimigo fugia acovardado, para salvar a vida. Os animais perseguiam-os até o fundo dos campos, aplicando-lhes ainda os últimos golpes ao atravessarem a sebe do piuriteiro. Haviam vencido, mas estavam feridos e sangravam. Lentamente, começaram a voltar para a granja, à vista dos camaradas mortos, estirados sobre as relvas. Comoveu alguns até as lágrimas, e por alguns minutos detiveram-se num triste silêncio no local onde existira o moinho. Sim, ele sumira. Fora-se quase todo o seu trabalho. Até os alicerces estavam parcialmente destruídos. E desta vez, para reconstruí-lo, não bastaria reerguer de novo pedras caídas ali mesmo. Essas também haviam desaparecido. A força da explosão as arremessara a centenas de metros. Era como se o moinho jamais tivesse existido. Ao se aproximarem do sítio, Garganta, que estivera inexplicavelmente ausente na luta, veio-lhes ao encontro, sacudindo o rabicho e inchando de satisfação. E os animais ouviram, da direção da granja, o troar solene da espingarda. A troco de que está tirando aquela arma? Perguntou Sansão. Para celebrar a nossa vitória! Exclamou Garganta. Vitória! Que vitória! Gritou Sansão. Tinha os joelhos sangrando. Perderam uma ferradura. Racharam o casco, e uma dúzia de chumbinhos haviam se alojado em sua pata traseira. Você pergunta que vitória, camarada? Mas então não expulsamos o inimigo do nosso solo? Do solo sagrado, da granja dos bichos? Eles destruíram o moinho de vento! Nosso trabalho de 2 anos! O que tem? Construiremos outro moinho de vento. Construiremos meia dúzia de moinhos de ventos. Construiremos centenas de moinhos de vento se quisermos. Vocês não percebem, camaradas, que coisa formidável realizamos? O inimigo ocupava esse mesmo chão que pisamos. E agora, graças à liderança do camarada Napoleão, nós o ganhamos centímetro por centímetro. Quer dizer que ganhamos o que já era nosso? Retrucou Sansão. Esta foi a nossa vitória, insistiu Garganta. Cocearam até o pátio. As balas sob o couro de Sansão aferroavam dolorosamente. Ele enxergava à sua frente a pesada tarefa de reconstruir um moinho de vento. E, mesmo em imaginação, já se atirava ao trabalho. Pela primeira vez, entretanto, ocorreu-lhe a lembrança de que já tinha 11 anos de idade e que talvez seus músculos não tivessem a mesma força. Porém, quando os bichos viram tremular a bandeira verde, ouviram atirar a arma novamente, 7 tiros ao todo. E o discurso que Napoleão fez, congratulando-se com a atuação deles, pareceu-lhes que, afinal, haviam obtido uma grande vitória. Os animais caídos na batalha tiveram funerais solenes. Sansão e Quitéria puxaram ao carroção, que serviu de carro fúnebre, e Napoleão abriu em pessoa o corejo. Dedicaram-se 2 dias inteiros às celebrações. Houve canções, discursos, novos disparos da espingarda
e o prêmio especial de uma maçã para cada animal, 50 gramas de milho para cada ave e 3 biscoitos para cada cachorro. Proclamou-se de que a batalha se chamaria Batalha do Moinho de Vento, e que Napoleão havia criado nova comenda, a Ordem da Bandeira Verde, que conferira a si próprio. Em meio a regozijo geral, o assunto das notas de dinheiro foi esquecido. Foi alguns dias depois disso que os porcos encontraram, na adega da Casa Grande, uma caixa de uísque. Passara despercebida na época da ocupação. Naquela noite, chegou da casa o som de uma cantoria. E, para surpresa de todos, se ouviam trechos de Bichos da Inglaterra, mais ou menos às 9:30 da noite. Napoleão, usando um velho chapéu coco de Jones, foi visto claramente emergir da porta traseira, dar um rápido galope em volta do pátio e sumir pela porta outra vez. Na manhã seguinte, um silêncio profundo tomara conta da casa. Ao que parecia, nenhum porco estava de pé. Eram quase 9 horas, quando apareceu Garganta, vacilante e deprimido, com os olhos embaçados, o rabicho mole e com aspecto seriamente doentio. Chamou todo mundo e disse que tinha péssimas notícias para dar. O camarada Napoleão estava à morte. Ouviu-se um grito de lamento. Colocaram a palha fora da casa e os animais entraram pé ante pé, com lágrimas nos olhos. Perguntavam-se o que seriam deles caso o líder morresse. Correu o boato de que Bola de Neve, afinal, conseguira envenenar a comida de Napoleão. Às 11, Garganta saiu de novo para fazer outra proclamação, com o último sob a terra. O camarada Napoleão expedira o seguinte decreto: a ingestão de álcool seria punida com a morte. Já à noite, Napoleão parecia um pouco melhor, e na manhã seguinte, Garganta pôde anunciar sua franca recuperação. Na tarde desse mesmo dia, Napoleão voltou à atividade, e no dia seguinte, soube-se que dera instruções a Wiper para comprar, em Wellington, alguns folhetos sobre fermentação e destilação. Uma semana depois, Napoleão deu a ordem que fosse arado o pequeno porteiro atrás do pomar, anteriormente destinado ao repouso de animais aposentados. Espalhou-se que a pastagem estava cansada e necessitava de uma nova semeadura. Porém, logo soube que Napoleão pretendia semeá-la com cevada. Bem, e por hoje é só. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram, reassistiram. Muito obrigado. Isso ajuda demais. E, de novo, eu gostaria de agradecer as pessoas que compareceram na live. Isso ajuda muito e ajuda todos os participantes da rádio. Tenho certeza que todo mundo gostou de participar dela. Todo mundo se divertiu. Então eu vou agradecer aqui às pessoas que também estão assistindo esse episódio. Muito obrigado de novo. E também, o que vocês acham que pode acontecer, hein? Vocês acham que o Moinho de Vento vai finalmente ficar pronto? Vocês acham que Bola de Neve realmente está fazendo essas coisas? Vocês acham que Sansão
vai conseguir fazer isso tudo mesmo com os músculos fracos? Veja isso. No próximo Se Liga na História. Então, agora, dito isso, tchau e até o próximo programa.